Mas tem um inimigo silencioso que derruba até o aluno avançado, que são aquelas palavras simples em inglês que mudam significado toda hora. Se tu tenta decorar isso com tradução, tu tá ferrado. E se eu te dissesse que em 2026 tu vai parar de traduzir o inglês na tua cabeça? Não porque tu quer, mas porque o mundo vai te obrigar. O jeito que tu estudou inglês em 2025, decorando lista, utilizando o tradutor, tudo isso já não é mais suficiente e é coisa do passado. A tendência para 2026 não é estudar inglês de forma pesada. É sobre incluir o inglês na tua rotina de forma leve e utilizar a inteligência artificial como a tua aliada para criar uma vivência bilíngue natural, mesmo morando no Brasil. Caso tu não me conheça e esteja chegando agora aqui no canal, muito prazer. Eu sou o Teacher Rodrigo Matos e no vídeo mais assistido de 2025, eu te ensinei a como parar de traduzir mentalmente e aprender a pensar em inglês. Mas o jogo mudou. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o mapa de 2026 para aprender inglês. 5 pontos práticos para tu utilizar a tecnologia não como muleta, mas como uma ferramenta de aceleração cognitiva. Eu vou te entregar os prompts, os comandos, a mentalidade e a estratégia para tu chegar no final de 2026 mais próximo da fluência. Se tu quer sair na frente, fica comigo até o final desse vídeo. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Pronto para ficar fluente em 2026? Então, bora pro conteúdo de hoje. 2025 foi o ano onde a gente conheceu a inteligência artificial mais a fundo com o propósito de aprender inglês. Eu fiz vários vídeos ao longo do ano mostrando como tu pode utilizar a IA como uma parceira para acelerar o teu aprendizado do inglês. Então, caso tu não tenha assistido nenhum desses vídeos, vale a pena tu dar uma conferida. Vou deixar o cardzinho com a playlist dos vídeos que eu fiz sobre IA aqui para tu dar um confere depois. Bom, sem sombra de dúvida, 2026 vai ser o ano que a gente vai viver com a inteligência artificial. Eu tenho certeza que muitos de vocês viram meu vídeo com os 10 passos para parar a tradução mental. Hoje, a base vai continuar a mesma. Traduzir continua sendo uma bengala, só que agora a ferramenta mudou. Hoje eu vou te ensinar como utilizar Cognitive Rewiring, que é a reprogramação cognitiva, e a microimersão, para fazer o teu cérebro aprender inglês como uma criança aprende, pelo contexto, pelo que é visual e não pela tradução. E tudo isso vai acontecer em 5 pontos práticos, sendo o último deles o mais importante de todos. E aí, tá pronto para embarcar em 2026 comigo? So let's go to point number 1. English first, AI second. A nova mentalidade. O primeiro ponto para tu aprender inglês em 2026 não é baixar um aplicativo novo, mas sim virar uma chave na tua cabeça. Em 2025, a maioria das pessoas utilizou o ChatGPT como se fosse um dicionário de luxo. Muitas pessoas perguntavam para IA, por exemplo, como é que fala saudade em inglês? Ou traduza essa frase aqui. Mas eu te peço nesse momento, for God's sake, não faça isso. E por que é que eu digo isso? Porque isso só reforça o português na tua cabeça e não o inglês, que é o idioma que tu quer aprender. Tu tá criando um degrau desnecessário no teu cérebro e que a longo prazo vai trazer um estresse que é totalmente não necessário, além de trazer vários vícios de linguagem e te trazer uma pressão e gatilhos a todo momento que tu precisar de comunicar com alguém em inglês. Trust me, I know what I'm talking about. Eu trabalho com esse tipo de situação há mais de 10 anos. Então, como eu tava falando aqui, a tendência para 2026 é English first. Tu vai utilizar a inteligência artificial para criar significado e não para traduzir. A partir de hoje, eu quero que tu coloque isso na tua cabeça. A todo momento que tu não souber algum termo em inglês, tu não vai pedir a tradução. Tu vai pedir o contexto. E melhor ainda, tu pode pedir imagens. E por que é que eu tô falando isso aqui? Porque as inteligências artificiais não só escrevem e falam contigo, elas também podem criar imagens. Então para de perguntar o que significa overwhelmed e começa a perguntar, cria uma situação onde eu me sentiria overwhelmed e desenhe isso pra mim visualmente. E esse aqui vai ser só o primeiro prompt do vídeo que eu vou mostrar aqui na prática. Mas se tu quiser copiar e colar todos os prompts que eu vou trazer aqui ao longo desse vídeo, é só dar uma olhadinha aqui na descrição que eu vou deixar todos os prompts ali prontinhos pra te copiar e colar. Bora ver isso aqui na prática. Eu vou utilizar o ChatGPT, mas tu pode utilizar a inteligência artificial que tu preferir. Esse daqui é o primeiro prompt. Don't translate. I want to learn the word overwhelmed. Lembrando que essa palavra aqui tu pode mudar pelo termo que tu não conhece. Create a short emotional story, 3 sentences in simple English that demonstrates this feeling perfectly. Then, generate an image that represents this specific feeling so I can visualize it. E aqui ele tá criando a nossa imagem, lembrando que agora o ChatGPT ele cria várias imagens ao mesmo tempo. Bip, 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 bip. Então, olha só, tá aqui a nossa imagem, overwhelmed by the chaos. É isso daqui que vai te ajudar a reprogramar o teu cérebro. Quando tu vê essa imagem dessa pessoa com as mãos na cabeça, com uma pilha de papéis em volta, tu conecta a palavra overwhelmed com a emoção e a imagem. Agora eu vou copiar essa parte aqui que eu já tinha feito e vou colocar aqui, ó. Create a short emotional story, 3 sentences in simple English that demonstrate this feeling perfectly. Então, olha só, além da nossa imagem aqui, nós temos essa short story. The messages kept coming, the noise got louder, and her chest felt tight. She tried to think, but everything crashed into her at the same time. She sat still, breathing fast, completely
overwhelmed. É assim que uma criança aprende um idioma, sem outro idioma intermediário no meio, nesse caso o português. Ele tá totalmente fora da jogada. Tu corta a tradução e vai direto pro significado. Igualzinho como tu entende as coisas que eu tô falando aqui pra ti agora em português. Tu não precisa pensar em um outro idioma pra entender o que eu tô falando aqui. Não esquece de colocar esse prompt aqui em prática e depois me dizer qual foi a palavra que tu conseguiu aprender dessa forma, deixando aqui nos comentários. Tá, beleza, agora tu sabe como aprender palavras novas sem traduzir. Mas e na hora de falar? A maior desculpa de 2025 pra muita gente foi: eu não tenho com quem praticar inglês. Mas em 2026 isso vai acabar. E agora no próximo ponto eu vou te mostrar como ter um parceiro de conversação 24 horas por dia no teu bolso. Alright then, let's move on. Point number 2. Microimersão de bolso, o Daily AI Coach. Em 2026 uma das tendências para aprender inglês vai ser a hiperpersonalização simples. Tu vai ter um treinador no teu bolso disponível 24 horas por dia. Mas esquece aquelas simulações chatas de escola de inglês. O que eu vou abordar agora aqui contigo não é sobre isso. É sobre micro-interações do dia a dia. É o que eu chamo de The 5-Minute Drill. Um treino de 5 minutos. É aqueles 5 minutos que tu tem lavando louça ou quando tu tá de repente esperando o Uber pra viver uma situação real em inglês. O que a gente vai fazer agora é uma simulação prática de um cenário do cotidiano. Tu vai abrir o modo de voz da tua IA, seja o Gemini, o Google, a quem tu preferir, e pedir situações simples que tu viveria numa viagem ou no dia a dia. Sem pressão nenhuma, só uma conversa básica. Então bora pro nosso prompt de roleplay. Agora é o momento de tirar um screenshot se tu quiser. Good? So let's go. Let's roleplay. You are a clerk at a bakery in New York. I am a customer. I want to buy bread and coffee. Start by saying next, please. Sure thing. All right, stepping into the bakery mode. Next, please. Welcome to the bakery. What can I get started for you today? Would like a simple black coffee and 5 bread rolls, please. Absolutely. Coming right up. Just a moment and I'll have everything ready for you. Okay, thank you. You're very welcome. Just let me know if you need anything else. Olha só como é simples. A IA vai falar, tu pede o teu pão e o teu café e pronto. É rápido, prático e tu coloca o teu inglês em prática. E é esse tipo de exercício aqui que vai te ajudar a tirar o teu medo de falar inglês. Beleza, agora a gente vai simular um cenário de small talk. Uma conversinha qualquer que tu tem na rua ou até no elevador. Pausa para tirar o screenshot. Ready? Let's go. Let's roleplay. We are friends meeting at a park. Ask me simple questions about my weekend and my family. Correct me if I make a mistake. Absolutely, let's do it. All right, so imagine we're just sitting on a bench in the park and I kick things off by saying, hey, how was your weekend? Did you do anything fun with your family? Just go ahead and answer and I'll jump in if there's anything to tweak. Yeah, actually this weekend was quite calm. I just stayed at home. I actually needed this a lot because I've been working a lot lately. The only thing different that I did was actually visit my mom on Sunday. That sounds really nice and honestly pretty relaxing. Just one tiny correction for you. You could say I really needed that a lot, just to keep it nice and smooth. But other than that, it was great. E tu conseguiu ver que aqui, além de fazer esse roleplay, eu também pedi pra ela me corrigir. Então teve uma pequena correção que ela pegou ali em algo que eu falei, que já vai me ajudar a conseguir falar melhor da próxima vez. Esse tipo de prática aqui te força a pensar rápido sobre a tua própria vida, mas no nível muito mais acessível. Lembra sempre disso, tu não precisa ter medo de falar com a IA, ela não tá ali pra te julgar. Tu tá criando um ambiente de imersão em inglês artificial que o teu cérebro vai interpretar como sendo real, e de quebra tá treinando o inglês que tu realmente vai utilizar na tua vida. Só que tem um ponto importante aqui. Pra tu conseguir pedir esse pão na padaria, ou falar sobre o teu final de semana sem gaguejar, tu precisa ter o básico do teu inglês muito bem resolvido. Não adianta tu ter acesso à inteligência artificial mais avançada de 2026 se a tua base gramatical ainda tá travada em 2010. E é pra isso que serve o English Drops Academy Starting Point, que é o meu curso de inglês de nível básico, pra tu conseguir construir uma base sólida no teu inglês, sem decoreba, e de quebra ainda aprender a pensar em inglês sem utilizar a tradução. Assim tu consegue utilizar esses prompts que eu tô te passando aqui sem medo e com segurança. O curso tem acesso vitalício, te dá acesso à comunidade do English Drops Academy para tirar dúvidas comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda conta com uma garantia de 7 dias. Caso tu não fique satisfeito com o curso ou sinta que ele não faz sentido pra tua vida, é só pedir o reembolso que eu não vou te fazer nenhuma pergunta e não vai ter nenhuma burocracia. Se tu quiser te tornar aluno da English Drops Academy tendo acesso às aulas comigo e começar 2026 ou qualquer ano que seja dominando a base do inglês, é só clicar aqui no link na descrição. Tá, olha só, ter a base do inglês é essencial, mas tem um inimigo silencioso que derruba até o aluno avançado, que são aquelas palavras simples em inglês que mudam o significado toda hora. Se tu tenta decorar isso com tradução, tu tá ferrado. Mas eu vou te mostrar agora no próximo ponto como o contexto infinito pode resolver esse problema em segundos. Alright, so here we are on point number 3. O fim da decoreba, aprendizado por contexto infinito. Em 2025, eu ainda via muita gente tentando decorar listas e listas de palavras, de verbos, tudo com tradução fixa. Joga isso fora. Em 2026, tu precisa entender o que é o aprendizado por contexto infinito. Eu
sempre falo isso aqui no canal. O contexto é o rei do inglês. Palavras soltas não constroem pensamento. O maior pesadelo do brasileiro não é a palavra difícil. São as palavras fáceis que mudam de sentido a toda hora. O que, por sinal, é muito comum no inglês. Pensa na palavra run, por exemplo. Eu acredito que eu não preciso te dizer o que significa a palavra run. Mas aí, de repente, tu escute I run a business. My car is running fast. My computer is running too hot. Ou até, de repente, we're running out of time. Nesses casos, se tu pega a tradução literal de run, essas frases que eu acabei de citar aqui não vão fazer sentido nenhum pra ti. Então agora a tendência é utilizar a inteligência artificial pra gerar contextos infinitos, até o teu cérebro se acostumar com um padrão de significados de um termo específico, e não a tradução. Então aí tu tá travado nessa palavra polissêmica, como run. Não decore a tradução. Peça pra IA te mostrar os diferentes usos dessa palavra na vida real. Bora pra prática aqui com o nosso ChatGPT? Hora da screenshot? E aí a gente vai enviar esse prompt aqui pro ChatGPT. I want to learn other meanings of the word run. Give me 3 distinct examples of daily situations where run is used. Important. Describe the situation in simple English first, and then use the phrase with run. Don't translate. We hit send. E aqui nós já temos alguns contextos diferentes onde a gente pode utilizar o termo run. A machine or service working. Tem aqui a nossa situation. You arrive at a cafe in the early morning. The place is open, the lights are on, and everything is working. Phrase. The coffee machine is running. Olha aí. Aqui ele tá colocando tips for students porque eu utilizo muito o ChatGPT para criar exemplos e exercícios para os meus alunos particulares. Mas provavelmente ele não vai te mostrar isso daqui quando tu estiver pedindo esse tipo de exercício. Ó, temos outra situation. Managing or being responsible for something. She runs her own business. Olha só o que eu tinha acabado de falar. Something ending or finishing. We've run out of milk. Perfect. E olha só, ele ainda dá algumas outras sugestões. Dá para fazer uma mini story, dá para fazer um exercise, um speaking drill, or a contrast with similar verbs. Então pegar alguns outros verbos que têm um significado parecido e dar uma contrastada. Então, além daquelas outras formas que a gente já viu de trabalhar com imagens, trabalhar dessa forma aqui e aprender por contexto é uma das melhores práticas que tu pode realizar para entender um termo que tu não conhece em inglês. E dessa forma, tu não precisa simplesmente traduzir run como correr. E tu começa a entender que run também é sobre funcionamento e fluxo. E aí tu aprendeu o termo pelo contexto. Igualzinho como tu aprendeu o português quando tu era criança. E se tu tá curtindo essa visão do futuro para aprender inglês e quer garantir a tua fluência para 2026, não esquece de smash the like button, porque assim, além de tu me dar aquela força aqui no canal, o teu algoritmo do YouTube vai te recomendar mais vídeos como esse para tu continuar evoluindo no teu inglês. E já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque eu tenho certeza que com as ferramentas corretas e o método correto, 2026 vai ser o ano em que tu finalmente vai aprender inglês junto comigo aqui no canal. Tá, beleza, Rodrigo, eu entendi, o contexto é o rei do inglês. E ninguém aprende inglês só estudando e decorando lista de palavra, mesmo que seja com inteligência artificial. Tu precisa viver o idioma. E a melhor forma de fazer isso em 2026 é transformando o teu lazer em estudo, sem ficar pausando aquele filme ou aquela série que tu adora a cada 3 segundos para entender o que estão falando, que é justamente o que a gente vai ver no próximo ponto. So we move on to point number 4. A vivência bilíngue, a rotina híbrida. Aprender inglês em 2026 não é sobre sentar na cadeira e estudar só gramática. É sobre mudar o teu ambiente. A tendência agora é integração total. O inglês precisa deixar de ser uma matéria chata de escola pra ti e virar um canal de comunicação para as coisas que tu já ama. Ou seja, tu vai consumir o conteúdo que tu já gosta, a tua série favorita, aquele filme clássico, mas utilizando a inteligência artificial para transformar isso em material de estudo personalizado. Eu tenho certeza que tu já deve ter tentado assistir um filme ou uma série em inglês e acabou desistindo porque não conseguiu entender nada. Mas o pulo do gato aqui tá em preparar o terreno antes. Existe um site chamado Subs Like Script, que inclusive eu já utilizei esse site aqui antes como exemplo em outro vídeo aqui do canal. Se quiser assistir depois é só clicar no cardzinho aqui em cima para ver como entender filmes e séries em inglês em 8 passos. O Subs Like Script é um site muito simples. Ele tem a transcrição de muitos filmes em inglês. Então tu vem aqui, pesquisa pelo nome do filme que tu quer assistir, sei lá, The Matrix, Friends, copia o texto dessa transcrição e é a partir daí que a gente vai trabalhar com a inteligência artificial. Então deixa eu colocar aqui The Matrix. E aqui ele vai puxar a relação de todos os The Matrix. Deixa eu pegar aqui o primeiro lá de 1999. E olha só, temos aqui toda a transcrição do começo ao fim de todas as falas, de tudo que foi falado no filme. Então a gente vai pegar aqui, vai selecionar todo esse texto. Voltamos para o ChatGPT e tu não te preocupa porque tu não vai precisar ler todo esse texto. O que tu vai fazer é pedir para a inteligência artificial processar esse texto para ti e criar um guia de estudo baseado no teu gosto. Então deixa eu colocar aqui. Good, tá. Voltamos aqui em cima. E agora é a hora do print. Então prepara aí. I want to watch this movie. E aqui a gente vai substituir por The Matrix.
1999. E aí eu vou adicionar isso daqui. Summarize the main idea of this movie in simple English. 3 bullet points. Extract 3 slang words or phrasal verbs used in the text and explain what they mean in this specific context. Damos o Enter e ele vai começar a processar. Olha aqui, ó. Tá tudo resumido de forma muito objetiva conforme o que eu pedi. Neil lives in a normal life, but he feels that something about the world is wrong. Ó, slangs and phrasal verbs from the transcript. Take a shift. Com o exemplo explicando o que é e os casos comuns onde é utilizado esse take a shift. Temos aqui cut the hard line, unplug. E olha o poder disso. Antes mesmo de tu dar o play no filme, tu já leu o resumo e já até aprendeu algumas expressões específicas. Se tu quiser, tu ainda pode pegar essas expressões aqui e brincar lá com o que a gente viu no ponto número 1. Criar imagens para tu conseguir entender melhor pelo contexto. Esse tipo de prática aqui prepara o teu cérebro. E quando tu ouvir o ator falando, tu não vai ficar boiando como se tu não soubesse nada. Basicamente, o que tu tá fazendo aqui é transformando o momento teu de lazer em aprendizado ativo. Sem esforço nenhum e utilizando a tecnologia ao teu favor. Mas eu ainda preciso reforçar uma coisa aqui pra ti. Não adianta ter a melhor inteligência artificial de 2026 se o teu sistema operacional interno ainda tá rodando a versão tradutor 1.0. Se tu tenta falar inglês e a primeira coisa que te vem na cabeça é o português, tu precisa formatar esse teu HD. E é justamente para isso que eu criei o desafio de Strava Inglês. Ele é um treinamento intensivo de 7 dias, focado 100% em quebrar o vício da tradução e fazer com que tu consiga te comunicar de forma natural em inglês. Tudo isso guiado por mim, custando apenas um pagamento de R$19,90, que também é coberto pela garantia de 7 dias do Starting Point que eu falei antes. Se tu quiser participar do desafio, o link com esse valor especial tá aqui na descrição. E agora, para fechar com chave de ouro, nada disso que tu viu aqui nesse vídeo vai adiantar se tu não tiver um plano. Em 2026, curso de inglês genérico é coisa do passado. O futuro é hiper personalizado e eu vou te mostrar agora como criar um plano de estudos feito sob medida para as tuas dificuldades. Let's move on to last point number 5, a hiperpersonalização. O futuro do aprendizado de inglês é adaptativo. Em 2026 não existe mais curso de inglês genérico. Existe o curso de inglês do João, da Maria, da Luísa, do Thiago. A inteligência artificial permite com que tu consiga criar um plano de estudos baseado nas tuas falhas de 2025. Bom, e o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma auditoria do teu inglês. E te prepara porque lá vem o nosso prompt. Bom, sobre o que é esse prompt aqui, ó? Vamos ler ele junto. Act as an expert language coach. I want to learn English by the end of 2026. My current level is... E aqui tu vai colocar o teu nível. Então, digamos que seja B1, né? Que é o nível mais inicial. My biggest struggle is... E aqui a gente vai colocar a dificuldade independente de qual seja. Digamos que aqui seja... Prepositions in, on, at. Muita gente tem dificuldade com isso daqui. Create a 4-week intensive plan focused only on fixing this specific struggle. Includes daily 10-minute exercises using AI voice mode and YouTube videos. Lembra de mudar isso aqui para adaptar para tua necessidade. Enviamos por GPT e aqui está o nosso plano. Olha só. Core principle. Important, you are not learning rules, you are training pattern recognition plus sound memory. Oh, that's pretty good, that's pretty good. Ó, week number 1, space and location, foundation week. Aqui o nosso objective. Alguns dos usos aqui pro in, on and at. Daily 10-minute routine. AI voice mode speaking. Ele tá até te dando prompt pra tu utilizar aqui pra falar, pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Describe my room to me using simple sentences. Use only in, on and at. Ask me follow-up questions and correct me naturally. Tá dizendo o que tu tem que fazer. Answer out loud. Don't stop to think. Say it fast. Let mistakes happen. Amazing. Pretty good. Search on YouTube. Room tour English. Apartment tour English. Todos esses aqui são contextos onde tu vai utilizar in, on and at. How to use. Olha só, cara. É maravilhoso isso aqui, ó. Week 2. Mesma estrutura. Cara, tá aqui, ó. O plano sob medida para as tuas necessidades. Tu não sabe como corrigir aquela dificuldade que tu tem? Tá aqui, eu tô te ajudando, eu tô te dando prompt. Let's go, let's do it. Cara, isso daqui é poder. Tu não tá, por exemplo, estudando in, on and at ou verb to be de novo. Tu tá atacando a tua fraqueza real com precisão cirúrgica. E convenhamos, é assim que tu vai aprender inglês em 2026. Agora, claro, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso é incrível. Mas nada substitui conexão humana. Tu não vai ficar só falando com o robô pro resto da tua vida em inglês. Se tu quer um lugar pra testar tudo isso, praticar conversação real e ter um feedback humano, vem pro English Drops Club.
que é a área de membros aqui do canal. Quem faz parte aqui do clube tem acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy só para membros, descontos especiais nos meus cursos de inglês, inclusive se tu quiser te tornar membro e quiser o cupom de desconto é só me chamar no WhatsApp que tá ali na bio do YouTube. Tu também vai ter acesso a todos os vídeos que eu posto aqui no canal com antecedência antes de todo mundo, emojis e selos personalizados para tu utilizar nos comentários e também nas lives que eu faço aqui no YouTube, pacotes com prompts para tu treinar o teu inglês com inteligência artificial, que eu preparei com exclusividade para quem é membro aqui do clube. E tu também vai ter acesso ao Discord exclusivo para prática de conversação em salas de bate-papo divididas por níveis. E claro, o teu nome nesse lindo mural de membros que não para de crescer. Essa última novidade do Discord, caso tu não conheça, é o nosso QG do English Drops Club que tu pode ter acesso no nível Reservoir. Nele tu vai ter um espaço 100% seguro para praticar o teu inglês, sem medo de julgamento, e também vai ter uma linha de acesso direto comigo para ter suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu vou te ajudar pessoalmente a destravar o teu inglês. Se tu quiser participar e ter acesso a esse monte de benefícios, o link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Agora, se o teu objetivo para 2026 é usar o teu inglês para conseguir um emprego que paga em dólar, tu não pode perder o último vídeo que eu postei aqui no canal. Nele eu te mostro o guia completo de estratégia para passar em qualquer entrevista de emprego em inglês, mesmo que tu ainda trave um pouco. Clica aqui do lado que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender de assistir esse vídeo. Let's make 2025 your year. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.